Olá, 9 horas em ponto. E aí, pessoal, tudo bem? Ei, Marco, ei, Duda, tudo jóia? Olá, olá, ei, Laura, Camille, Lê, Amanda, Juju, Aninha, que bom que vocês estão aqui, gente. Tudo bem? Bem-vindos. Bom dia, já é da bom dia. Boa noite, Bela, Amanda, a Mari, que bom que vocês estão aí. E aí, Arthur, tudo jóia? Ei, Dora. Laurinha tá aí também. E aí, galera, como estamos? Deixa eu chamar aqui o Thales, né? O Thales já tá aí, pontual também, pontual. Tô chamando ele aí já. Boa noite, Maria Clara. Maria Clara, né? Eu acho que é Maria Clara mesmo. Deixa eu ver, tá pequenininho aqui. Olá, olá, olá. Thales. Ei, Bela, como vai? Tudo bem? Rapaz, você deve estar só o pó da rabiola, né? Que eu tô te acompanhando hoje o dia inteiro. Acaba a luz, Nossa, volta a luz. não, hoje tá foda. Agora caiu uma chuvinha aqui boa, né, menina? Finalzinho aí do dia Chuvinha? aí. Chuvinha, você tá sendo bondoso demais. Nó, Aqui bicho caiu pegou pelo mesmo. Eu fiquei até preocupado aqui. Eu falei, porque hoje eu fiquei sem luz aqui desde 10 horas da manhã. Eu falei, não, cai Ah, nessa chuva aqui agora, só falta acabar a luz de novo, aí vai complicar tudo pra live aqui. Mas deu tudo não, certo. nossa. Tudo Não, bem? Deus é Como mais, vai? vai funcionar. Tô joia, e você, tudo bem? Beleza. Quanto tempo é essa quarentena aí? Nossa, Nossa senhora, fala não. demais. A gente só se encontra em conselho de classe, mesmo assim virtual, né, Thales? Não Pois tem é, jeito. tudo virtual. Nossa, saudade de uma sala dos professores, viu? Não, não fala não. Daquele sofá, hein? Boa noite, galera. Tudo bem? Nem mexi com vocês aí. Boa Pessoal noite, boa entrando noite, boa aí. noite. Ah, tem almoçada aí, ó. Show de Bom bola. demais, bom demais. Thales, vou começar então explicando como é que vai funcionar Vai a nossa lá, dinâmica aqui. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, né? manda bala. Show de bola. Ó, Eu tô pessoal, tenso então, por aqui, né? Porque você sabe que, meu Deus do céu, redação é um desafio, né? Pelo amor de Santo Cristo. Vamos ver se eu tenho alguma coisa para colaborar aqui. ô, Thales, o contrário não é verdade. Eu vou contar, depois eu vou contar para vocês uma história aqui que meu trauma com física ele foi iniciado, mas ele foi totalmente rompido. Para quem não sabe, inclusive, Thales foi meu professor. Thales ainda estava na fralda, né, Não, Thales? fala Quando isso deu aula, não. Nossa, eu tô ficando. Ô, gente, vocês acreditam que eu fui professor da Bela? foi A meu que ponto professor. chegamos? Meu Deus, tô ficando muito velho. Mas Nossa, assim, estamos todos. não, não, que isso aí, tá? Você tá aí na flor da idade aí, ó. Ai, gente, você parece, né? Eu e você não, velhão. Ô, Ai, gente, ai. vou explicar aqui, Thales. Mais Vai de lá, maneira geral mesmo, a gente vai se falando aí. show de Acho que bola. tá Hoje, inclusive, é o primeiro encontro, é o primeiro bate-papo que vocês vão Hoje é fazer? nosso primeiro encontro. Ó, Nosso que primeiro encontro aqui da, responsabilidade do a mim, hein? desafio. Meu Deus do céu, abrir o Responsa, evento. responsa. Você tá é Tá doido. abrindo o evento. Vai ser bacana demais, Mas tomara. vai lá, explica um pouco do projeto aí pra galera. Vamos lá, então. Gente, então, explicando pra vocês como que vai funcionar o nosso desafio aqui, pra galera que tá chegando agora, que não sabe muito bem do que se trata. O nosso desafio vai ser composto por 7 lives. Então, vai ter início hoje, terminar na terça-feira da semana que vem. E nessas lives, o nosso objetivo é trazer para vocês como que a redação ela vai dialogar com outras áreas do conhecimento, né? E que vocês não precisam ficar, assim, inventando moda de trazer ideias de outras áreas do conhecimento, ou, enfim, filósofos, sociólogos sobre os quais você nunca ouviu falar, né? No momento de escrever o seu texto. É claro, se você tiver conhecimento, repertório, show. Mas a ideia aqui é mostrar como que as outras disciplinas vão trazer para o seu texto um conhecimento de mundo que seja um conhecimento que você já adquiriu, né? Pensa lá, você tem 12 anos, pelo menos, que você está na escola, né? Então, tem algum tipo de conhecimento. E hoje o Thales está aí com a gente, né, Thales? Que a gente vai Sim, falar um pouquinho sobre ciência e tecnologia na redação do Enem. Você quer se show de apresentar bola. para a gente, Thales? Ó, para quem não me conhece, eu sou professor de física, movimento essa internet aí, né? Faço algumas coisinhas aí. Trabalho com a Bela, somos professores aí do Bernoulli, e estamos aí, né, nessa luta aí de quarentena e tal. Eu que fiz uma promessa aos meus alunos que eu não sei aonde que eu estava com a cabeça. Na verdade, eu sei, né? Assim, quando as aulas Ah, paralisaram lá no dia 18 de março, eu falei assim, ó, galera, enquanto as aulas estiverem paradas, eu vou fazer live para vocês aqui de segunda a sexta-feira. Por quê? Porque na minha cabeça seria o quê? 2 semaninhas. Falei, esse negócio de coronga? dúvida. Não, esse negócio de coronga, isso vai dar nada, não. Né? Esse negócio aí é 2 semaninhas só. Não, isso daí Uhum. é negócio da mídia, não tem nada a ver, não.
E aí Uhum. estamos aí, né? E nessa brincadeira eu já fiz mais de 120 lives, né? Não Nossa. aguento mais, eu tô precisando de um detox de live. Mas é isso, né? Bom demais. É isso. Para quem não me acompanha aí na internet, fica o convite então a passar lá no meu Instagram e ver conteúdo que rola por lá. Show de bola, gente. O Thales tem essa cara de novinho, mas ele é mais velho que eu, tá? Depois vocês podem Eu mandar aí quem que vocês sou. achavam que era mais velho. Ah, não, eu tô mais acabado aí. Não, você tá doido, você tá bem Ai, ai. demais. Nossa senhora, você tá doido. Ô, Ai, meu gente, Deus do céu. esses dias eu percebi cabelo branco e ruga em mim. Então, assim, Ah, tá faz tenso. parte do processo. Não, pelo menos você tá achando cabelo branco. Eu achei esse cabelo ruivo, menina. É porque na época, eu não sei se ele. Eu te dei aula em 2013, não foi, Bela? 2013, acho. 2013, no Foi segundo ano, 2013, 2013. né? Quando você estava no Isso segundo ano. mesmo, Foi o meu primeiro ano de isso Bernoulli. mesmo. Naquela época eu não tinha barba ainda. Eu fui comprar Você minha tinha barba 22? depois. Eu tinha 21 anos quando eu entrei no Bernoulli. 21. E Você entrou aí, mais novo que eu. Nó, pois é, e novão. aí, assim, eu não tinha barba na época. Fui comprar minha barba com o meu salário. E aí minha barba ficou ruiva, menino. Um negócio meio esquisito também. Mas vamos lá. É a vida, né? Então, vou me apresentar rapidinho, então, para também Vai quem lá. está acompanhando daí, que já te conheci e não me conhece. Pessoal, meu nome é Isabela Azevedo, eu sou professora de redação e de linguagens, trabalho atualmente no Bernoulli, sou colega de trabalho do Thales e também trabalho no percurso educacional. Formada em letras pela FMG e tem uma pós em gestão escolar pela PUC Minas. Então, a gente está tentando trazer para esse Instagram aqui um novo formato de ensino, né? Que seja realmente interativo, que Show. seja bem bacana, assim, pensando nessa nova pegada, né? Do século XXI aí. Ninguém aguenta mais ficar aprendendo, né, gente? Sentada a bunda na sala de aula e vendo o professor falar a Aham. aula inteira. Então, realmente, essa live é para vocês, exclusivamente, assim. A gente está aqui só de figurante, né, Thales? Então, É a isso live é toda mesmo. para vocês. Não, e é legal, é um formato que eu acho que tá dando muito certo, assim, Uhum, conteúdo em sem dúvida. lives, esse bate-papo, conteúdo em stories, enfim, esse conteúdo de Uhum. rápida absorção, né? Que você fala um pouquinho Isso, de alguma coisa ali e a memorização ela é muito maior e tal, de fato, cria um vínculo maior com o aluno, assim, e facilita o aprendizado. pois é. É aquele aprendizado em pílulas, né? Pequenas pílulas ali. Às Exatamente. vezes você vai aprender muito mais do que ficar escutando 2, 3 horas de aula Sem dúvida direto. alguma. Vamos Ô, lá Thales, então mas para o então é nosso isso. desafio? Vamos, bora. Eu queria saber de você, assim, só pra gente começar mesmo, pra aquecer, como é que era a sua relação com redação quando você estava na escola? Se você pensava em apresentar alguma coisa de física na redação, ou, tipo, duas coisas nada a ver na sua cabeça? Então, péssima. Minha relação sempre foi péssima com as humanas, tá? Vou ser muito sincero aqui. Eu sempre fui, assim, 100% exatas. É, assim, não significa dizer também que o cara que é de exatas, ele não pode ter uma aptidão em outras áreas, né? E prova disso, Sim. vale citar aqui o meu grande amigo Felipe Ghisoli, que é um cara que consegue navegar, assim, de uma forma impressionante entre as Todos exatas e nós. as humanas, enfim, é uma loucura. Eu não sou esse Uhum. cara, nunca fui. Eu sempre fui muito apegado assim às exatas. Meu negócio era física, matemática, de fato assim, eu não tinha muito essa habilidade mesmo de escrever, né, de treinar Uhum. redação. E tem uma coisa assim, eu não fiz a prova do Enem. Eu vou até contar uma história aqui que, assim, eu não tenho muito orgulho dela, não, tá? Que fique bem claro. Mas eu peguei o último Conte. vestibular da UFMG e nesse último vestibular da UFMG tinha lá a primeira fase, que eram questões Uhum. fechadas, né? E depois tinha uma segunda fase que eu deveria fazer prova assim, era prova de física, matemática, química e tinha uma prova de redação. Só que, cara, é impressionante, assim, eu não sei se eu tô ficando velho, mas ou se a escola que talvez eu estudei não tinha essa preocupação, ou se o formato mudou mesmo, né? Uhum. O que eu vejo os alunos treinando hoje, assim, né, de redação, essa tara com redação, essa loucura de esse treinamento intenso mesmo, assim, nossa, a aluna Uhum. escreve 2, 3 redações por semana. Eu não Sim. tinha isso, e eu não tenho uma lembrança das pessoas ao meu redor sendo assim. A sensação que eu tenho é que isso mudou um pouquinho ao longo dos anos, né? Talvez pelo Uhum. peso, pela importância que redação tem na prova do Enem, Uhum. né, deu um up assim, e de fato, hoje, redação, assim, se o aluno ele não vai bem em redação, ele não está disputando vagas, né, nos cursos mais concorridos. A redação é um Uhum. pré-requisito, assim. Sem Redação e chance. matemática, se você vacila Uhum. nela, esquece o resto, já não vai dar certo, não. Enfim, Uhum. e assim, quando eu fiz a prova, nossa, eu não tinha esses textos.
argumentativos, assim, trabalhar uma proposta de intervenção. Não tinha essa estrutura tão bem formatada que vocês fazem hoje, né? Uhum. Era uma parada muito mais light, assim. Eu me lembro, por exemplo, que na prova da UFMG, na segunda etapa, você não tinha que escrever uma redação densa, de fato, do jeito que ela é hoje. Era redaçãozinha, Uhum. assim, de 10 linhas, muitas vezes 1, 2 parágrafos respondendo uma pergunta que era proposta. E eu me lembro, Sim. inclusive, que você tinha que ler um livro, que eu não li, inclusive, porque tinha filme, né? Aí quando Eu tem li filme, resumo na quando internet. tem filme você já viu. E aí eu me lembro, por exemplo, que a questão, ela pedia para você, tipo assim, se eu não me engano, o livro tinha um final em aberto e a questão falava assim, escreva um final para o livro. Eu falava assim, Uhum. bom demais da conta. Então, era uma coisa muito diferente, assim, do que eu entendo hoje por Enem, né? Eu não sou Uhum. especialista da área, mas pelo que eu vejo dos alunos trabalhando, assim, proposta de intervenção, toda uma estrutura do texto e toda a separação mesmo que você tem de avaliação, 200 pontos para isso, 200 pontos para aquilo, tem que ter Uhum. repertório sociocultural, eu nem sabia que era repertório sociocultural. Então, eu não vivi muito disso, né? Dessa coisa da Uhum. redação, não. Mas eu acho Uhum. incrível, assim, eu acho extremamente desafiador. Nossa, se eu fosse aluno hoje, eu ia passar apertado. Teria que treinar bastante e colar muito com vocês aí. Ia nada, você ia acompanhar meu Instagram, você ia ficar fera. Com certeza, Puxando com sardinha pro meu certeza. lado aqui. Ô, Lógico que eu Thales, iria. não, mas bacana, cara. Eu te perguntei isso porque é uma coisa que eu gosto de perguntar para os outros professores, se eles já pensaram em colocar alguma coisa da matéria deles na redação. Então, sei lá, eu me lembro muito do caso do Renato, nosso colega lá, no redação Aham. do Renato de Matemática, aquele caso que ele escreveu aquela redação da lei seca, não sei nem se você conhece esse caso, mas Uhum. falou lá, foi super contra a lei seca, não sei o que, isso lá em 2014, né, 2013 que ele fez a redação. E eu Sim, sempre gosto de perguntar isso porque, assim, é uma coisa que eu vejo que os alunos não têm esse clique, sabe? Quando a gente fala de repertório sociocultural e a gente fala de conhecimento interdisciplinar, a gente está falando a mesma coisa. Então, se o aluno, é claro, né, aplicado à redação, se o aluno tem um repertório sociocultural que é, sei lá, um filósofo tal, ele tem um conhecimento de filosofia que ele está aplicando ali. Se o aluno sim. tem algum conhecimento relacionado ali a, sei lá, questões hídricas, ele tem um conhecimento da geografia aplicado à redação. E aí, uma coisa que é muito curiosa, assim, que na verdade eu me proponho esse desafio sempre, é pensar fora da caixa e tentar achar coisas de outras áreas que os alunos provavelmente não pensariam. E aí que foi o convite, né? Não, então vamos falar da física. Como que a física pode estar na redação e como que a Aham. física pode estar bem aplicada. Porque a gente vê cada galera colocando uns trem nada a ver, daqui a pouco eu vou te Pois contar alguns é, casos pois ao é. longo da live. Foi o que eu imaginei, assim. Na verdade, quando você Uhum. me fez o convite aqui da live, e com essa proposta, assim, do que dá para aplicar de física, e é até bacana isso que você falou, assim, muitas vezes a gente acha bom, pelo menos eu estou falando a gente, mas eu vou falar por mim, tá? Eu sou uma mula, né? Enfim, mas muitas vezes a impressão que eu tenho de repertório sociocultural é uma coisa de vivência mesmo da pessoa, sabe? Uhum. De vivência, assim, tal. Assim, muitas vezes, o próprio estudo dela, né? O que ela aprendeu nas aulas de física, nas aulas de química, nas aulas de biologia, de geografia, de história, isso tudo é um repertório sociocultural, né? Sim. Isso daí Uhum. agrega também no processo. Agora, o que eu fiquei... Uhum. a impressão que eu tive, né, é que deve acontecer muito, e aí você vai dar esse relato aí pra gente, do aluno que quer mostrar um repertório sociocultural, mas fica uma coisa Uhum. desconectada. Eu imagino que isso deva acontecer Nossa, o que bastante, mais acontece. É né? o que mais Tipo assim, acontece. o cara fala assim, agora é agora que eu vou tentar. Ele na verdade, ele tenta adequar o repertório sociocultural dele ao tema, e não o tema Uhum. ao repertório sociocultural. Ou seja, Exatamente. ele tem alguma coisa já formatada na cabeça dele, eu estou falando que eu imagino que isso deva acontecer, ele tem uma coisa formatada, Uhum. ele vai para a prova, ele fala assim, cara, não, essa prova eu não quero nem saber o tema. Eu tô com uma ideia aqui, ó, que eu vou ter que enfiar isso em algum lugar. Pode ser Aham. o tema que for. Eu tô com uma parada aqui na cabeça, aqui, um repertóriozinho, uma conexão que eu vou fazer, que eu vou ter que me virar para jogar isso lá. E aí deve Não, ficar com uma coisa mega certeza. esculhambada, assim, né? Meio Não, nada com dando nada, exemplo da desconectado. física, Sil. Não, dando exemplo da física. Ano passado a gente tinha um aluno que ele sempre colocava lei de Newton na redação. Olha lá, então vamos fazendo um paralelo aí. Lei de É, Newton, você pensa em quê? Terceira lei de Newton, Thales. O que é a terceira lei de Newton? ação e reação. Ação e reação. Como é que esse aluno me encaixava terceira lei de Newton na redação? Ele colocava na proposta de intervenção.
Sendo assim, como dizia Newton, para toda Putz, ação há uma reação. Então, independente do para a tema. ação de violência contra a mulher, é necessária uma reação do Estado. E, tipo assim, eu nem sei se Newton está enterrado, se ele foi cremado, sei lá o que fizeram com o corpo dele, mas eu fico imaginando ele no céu, tipo assim, revirando o olho. Tipo, cara, eu não sou de humanas, né? Não coloca, É, não coloca o meu nome aí, não, não. fica muito tosco, assim, né? Fica muito tosco uma parada Horrível. assim. Horrível. É, o cara vai Uhum. jogando, isso deve rolar muito mesmo. Então, tinha esse aluno Uhum. tarado, então, que toda a redação dele tinha física. Toda, não, toda. A gente, assim, ano passado eu era monitora, né? Então a gente Aham. ficava na sala de redação, tipo assim, nós chegou o menino do Newton aqui. E aí, assim, a gente, tipo assim, entre a gente, né, ficava, cara, como é que pode? Depois a gente foi descobrir que tem um influencer no Instagram que fala pro menino colocar essa redação. E, tipo assim, você fica, cara, não é possível, sabe? Não tem relação nenhuma. Enfim, a gente sempre tenta achar um jeito mais fácil, né, Thales? Nós, seres É. humanos, queremos um jeito mais fácil. Aí a gente decora um repertório, usa sempre o mesmo repertório, independentemente se a gente vai perder nota ou não, pelo menos o repertório tá ali, zero a gente não tira. Mas assim, a gente tem como utilizar repertórios produtivos no texto, né? E é isso, Sim. sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vai ser um papo muito legal. Eu espero que vocês curtam aí demais. E Thales, também você, né? Curta Pô, claro, bastante. vamos lá, ué. O que eu puder colaborar aí, vamos junto. Não, bora lá então. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui com vocês, eu dividi a nossa live aqui para ficar bem prático mesmo, um conteúdo bem prático para vocês, em três partes, né? Primeiro, a gente já estava conversando aqui, enfim, fazendo essa introdução. Nessa segunda parte, eu vou falar para vocês alguns temas de redação que são possíveis de cair nessa área da ciência e da tecnologia, nesse eixo temático. E no finalzinho, a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, mande pra gente na caixinha de dúvida que tem embaixo. Não manda na caixinha de comentário, não, porque os comentários vão se perdendo, tá? Aí a gente não consegue retomar. Então, mandem aí na caixinha de dúvida, fechou? É essa caixinha aqui embaixo aqui, ó. Isso, ela mesma, ela mesma. Obrigada aí por mostrar, tá? Isso que eu tô aqui de cima, né? Vai ficar muito É, longe. então, Tá. Galera, então bora lá. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês aqui, né, de maneira geral, é que já caíram temas do eixo ciência e tecnologia na redação Enem. O último tema, né, que caiu desse eixo temático foi o tema de 2018, que foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, né? Então a gente teve ali um tema bem específico envolvendo bastante a tecnologia, né? Mais tecnologia do que a ciência em específico. E foi um tema ali que deu o que falar, muita gente falou sobre fake news, em vez de falar sobre manipulação. Então foi bem uma coisa assim, bem, como eu posso dizer, bem traiçoeira, digamos assim, né? O aluno precisava prestar bastante atenção para poder falar da manipulação em si, e não só das fake news. E um outro tema aí, um pouco mais antigo, lá de 2011, que foi viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Ou seja, a gente já teve um tema sobre manipulação do usuário e de limite entre a vida privada e a vida pública. O que poderia cair, por exemplo, no Enem de 2020, que não fosse algo nesse recorte aí que já caiu, né? Provavelmente não vai cair repetido. Então a gente vai ter que pensar em outros recortes. E o primeiro recorte que eu trouxe aqui pra gente, Thales, foi o recorte da desvalorização da ciência no Brasil. Então, se você está assistindo a opa, gente aí, tá com um papelzinho ao lado, já anota esses temas importantes. Se você quiser treinar a redação depois, fique super à vontade. Desvalorização da ciência no Brasil, Thales. Se cai um tema desses no Enem, e o aluno resolve argumentar, por exemplo, né, trazer como um argumento ali para o texto, que a ciência ela é muito desvalorizada no Brasil, porque a gente vive numa era de pós-verdade, né, que é essa era em que as verdades individuais elas têm mais força do que as verdades coletivas. Inclusive foi eleita a palavra do ano, né, no dicionário Oxford. Que você traria da física aí para poder embasar essa ideia de que as verdades individuais elas ganham mais força e que isso é incorreto, por exemplo? Você tem algum insight, assim, alguma ideia? ó, pensando nisso, ô, gente, lembrando, tá? Isso daqui é insight mesmo, assim. Eu vi mais ou menos algumas coisas que poderia rolar nessa live aqui, então a gente vai discutindo aqui. Ó, sobre a Bora. desvalorização da ciência, primeiro que eu acho que a gente vive um momento Uhum, de, digamos assim, aprendizado via YouTube, onde, na verdade, uhum, de certa forma, os estudos mais pragmáticos mesmo, os estudos mais fortes dentro da ciência, uhum, pesquisadores, né, com teorias, com artigos científicos e tal, muitas vezes são uhum, deixados de lado e falsas verdades que são anunciadas aí no YouTube, né? Porque é muito fácil, qualquer um pode ligar uma câmera e uhum, falar um tanto de bobagem.
Sim. Enfim, e aí tem um tanto de gente para escutar aquilo e tomar aquilo como verdade, né? Então, Aham. a primeira coisa que eu acho que colabora nesse tema é a facilidade que você tem hoje de propagar informação, né? Uhum. De certa forma, se a gente fosse pensar antigamente, né, pensando no século XVIII, enfim, como que a Uhum. informação ela era propagada? Através de livros, de artigos, Uhum. livros eram queimados pela igreja, Sim. enfim. Então, assim, Uhum. a informação ela era de fato mais difícil de se propagar Uhum. e, de certa forma, assim, os estudos que eram bem fundamentados, teorias bem fundamentadas, essa Uhum. facilidade que você tem de propagar a informação faz com que você coloque sempre em xeque aquilo que você está recebendo de informação. Será que isso daqui é Uhum. verdade ou não? Vira e mexe, Uhum. eu tenho vários alunos que gostam de me mandar mensagem falando sobre conteúdo, novidades, né? De divulgação Uhum. científica mesmo. Thales, você viu que descobriram isso? Você viu que fizeram isso? Você viu que teve isso? Olha o que, Uhum. que conseguiram. Assim, a gente vive num momento de incerteza tão grande que todas as vezes que eu Com certeza. recebo algum site, alguma coisa de algum lugar, eu falo assim, caraca, velho, será que eu posso confiar nisso daqui? Será que de Uhum. fato esse experimento ele rolou desse jeito, né? Uhum. Enfim, felizmente nós temos órgãos que vão dar maior credibilidade a esses estudos, né? Uhum. Para de fato Sim. falar assim, ó, que seja, por exemplo, a própria Sociedade Brasileira de Física, que né, grandes fontes de divulgação científica, Scientific American, a Ciência Hoje, Uhum. enfim, tantas outras, que vão dar uma credibilidade para aquilo que você está lendo, porque a facilidade é tão grande dessa informação que você se perde mesmo nessas pseudociências, né? E aí isso Uhum. abre espaço para surgir discussões como terra plana, por exemplo, né? Que é Sim. inadmissível, né? A gente, Uhum. em pleno século XXI, ainda tem um punhado de gente que acredita em terra plana. Ela acreditava assim, em terra plana, bosta nenhuma, tá? É, é, isso, peraí, deixa eu ver aqui. Foi, tô escutando, tô escutando. Rolou? Se melhora, peraí. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se voltou. Voltou? Deixa eu ver, Voltou, peraí. voltou, voltou. Para mim voltou. Voltou, 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 voltou. Mas você tava falando aí da Voltou? Terra plana. Peraí, que eu acho que tá mudo aqui. Tá me escutando? Eu tô. Que estranho. Peraí. Eu tô escutando, eu tô escutando. Você tá me escutando, Thales? Yeah. Mas tá dando pro pessoal. Ah, então voltou. Acho que voltou, né? Beleza, gente. Tá, então qualquer coisa vocês Eu tô falem aí escutando. que a gente resolve aqui na internet. Beleza, beleza. Mas você estava falando aí da Terra plana, né, Thales? Que é um dos argumentos que os alunos podem trazer Sim. aí, por exemplo, se a gente for mencionar que essa pós-verdade ela ganhou uma dimensão tão grande que fez com que esses movimentos eles ressurgissem, né? Porque, é claro, alguém em algum momento no passado já hipotetizou que a Terra poderia ser plana, né? E isso voltou com força. Sim. Pensando na física, Thales, em Mas específico da vale física. lembrar que Ah, eu até fiz questão de olhar aqui qual que era a data. ah, uhum, Eratóstenes, antes, 200 anos antes de Cristo, já tinha provado o raio da Terra, assim. Então, a teoria da Terra plana, a teoria da meu Terra Deus. redonda, né? Ela é uma teoria antiga, né? Ela não Uhum, é uma coisa. A NASA inventou que a Terra é redonda. Não, a NASA não inventou que a Terra é uhum. redonda, né? Não é uma conspiração da NASA, pelo Sim, amor de sim. Deus. Uhum. Não, claro. Enfim, Agora, se o a aluno sensação que eu quisesse. tenho A sensação Ah, que eu tenho é que, até aproveitando e fazendo gancho, que como a uhum, gente vive nesse meio de tanta manipulação de informação, né? Hoje, uhum, Facebook, Google controlam, sabem o que eles vão mandar para cada pessoa, o que é
da linha de interesse daquela pessoa, para fazer ela engajar mais com o conteúdo. A sensação que eu tenho é que esse movimento de terra plana, ele ganhou força meio como se fosse até um anarquismo, assim, dessa influência digital que a gente vive, né? Pessoas que falaram assim, não, eu não quero ser influenciado, eu não admito viver sobre essa influência, e aí pegaram esse exemplo da terra plana para mostrarem como se fossem anarquistas, assim, desse sistema, né? Mas que é uma grande bobagem, assim. Sim, sim. E eu pensando nisso específico, né, Thales? Pensando, voltado mais um pouquinho para a argumentação, quando o aluno menciona, então, a Terra plana como esse grande símbolo dessa pós-verdade, né, que a pessoa escolhe viver das verdades próprias dela, como que o aluno poderia embasar, por exemplo, que a Terra ela não é plana? Então, assim, ele quer argumentar que a Terra não é plana e por isso existe ali uma comprovação de que esse conhecimento ele se torna cego. Assim. O aluno quer comprovar que a Terra não é plana. Como que ele consegue fazer isso? Pela física. Ó, você pode, inclusive, por exemplo, começar acho que eu não sei se vocês vão falar uma bobagem aqui, mas se foi uma das primeiras constatações na história da Terra redonda, que foi o experimento de Eratóstenes, grego, 200 anos antes de Cristo, que ele conseguiu, a partir do estudo da projeção de uma estaca, né, se eu não me engano, lá num solstício, né, que o Sol ele incidia num túnel, né, numa cavidade, e aí a uma outra distância, geometricamente, ele percebeu a inclinação, né, da Terra, né, de certa forma, do raio ali, teria que fazer um desenho aqui, mas vale a pena pesquisar sobre essa... É um desenho matemático bem simples, assim, de ângulos alternos internos, mexer com um setorzinho circular ali e tal, e ele conseguiu provar de uma forma muito boa, né, muito bem aproximada, o raio da Terra, né? Então você tem diversas constatações. E constatações também, assim, de observação, né? Assim, quando você observa o horizonte, o que os terraplanistas gostam de falar é que você vendo o horizonte, você não tem a percepção da Terra curva, né? De que a Terra ela é reta, porque você Você vê olha o pro horizonte, horizonte, tá reto, você olha né? para o Você horizonte vai e isso pra é praia reto. e tá reto. Exatamente, né? E assim, é uma loucura, né? Você pensar na dimensão da Terra, você tem esse efeito de fato, né? Mas quando você observa coisas no horizonte, essas coisas se aproximando do horizonte, sei lá, se você fosse imaginar um navio se aproximando do horizonte, você vai ver o topo do navio aparecendo primeiro do que a base dele, o que de fato tem a ver com a Sim, curvatura da Terra, né? Eles gostam de insistir nessa ideia de que a Terra é plana e tal, mas sim. é simplesmente uma questão de referencial. Na verdade, eu diria que assim, nesse início desse desenvolvimento científico, a questão do referencial é a maior pegadinha, né? A questão do referencial enganou em relação ao movimento da Terra. A Terra está parada porque eu não sinto o movimento da Terra. É porque você está na Terra, você está girando junto com a Terra. Então, você estando nesse referencial, você acha mesmo que ele está parado. Enfim, então, essa questão do referencial, ela nos engana mesmo. E eu posso falar mais, muitas vezes o aluno, e eu fico feliz por isso, né? O aluno, ele debocha da teoria né, terraplanista, mas ele acaba caindo em algumas pegadinhas que, se ele fosse parar para pensar, são muito fáceis de você cair. Né? Por exemplo, essa pegadinha da Terra está girando. Será mesmo que a Terra está girando? Será que não é o Sol que está girando? Afinal de contas, eu vejo todos os dias o Sol aparecendo, né, passando por mim e indo para o outro lado. É o Sol que está girando. Mas é uma questão de referencial que, de fato, nos engana. Né? Então, a gente tem que deixar um pouco de lado essa ideia esse achismo, né, das coisas e ter comprovações mesmo científicas, né, uma teoria mais precisa. E aí vale a pena, assim, essa galera terraplanista eles se fundamentam em autores de YouTube, assim, né, que desenvolvem teorias, jogam lá e pegam um tanto de seguidor, né, enfim. Mas, pô, a galera tem que ler um pouco sobre Galileu, sobre Newton, o que os caras Sim. falaram, o que os caras O explicaram, básico do básico, né? a lei da gravitação universal, né, para saber um pouco. Então é uma loucura. Sim, sim, sim. Enfim. Não, sem sombra de dúvida. Inclusive, A galera tá vale a falando pena. aí que você O Ghisoli teve um vídeo recentemente, ele postou um vídeo, eu estava teve, vendo, de teve. Eu ia reação comentar isso aí, agora. de reação, Não, a muito galera bom. tá comentando aqui. Thales arrasou, esse cara arrasou mesmo, Thales. Se fosse argumentar aí na redação,
Basicamente, então, gente, se a gente for trazer esse repertório, né, de que a Terra não é plana e comprovar, principalmente pela própria questão da curvatura da Terra, né, como o Thales mencionou aí, e também pela questão do referencial, a gente consegue comprovar, são princípios físicos básicos, né? Não precisa ir muito longe para saber disso, provavelmente você aprendeu isso aí lá no seu primeiro ano do ensino médio, então, assim, SUSA já É. temos bons Não, repertórios aqui. e vale destacar mais uma vez que essa teoria de que a Terra é esférica, né, ela é muito mais Uhum, antiga do que a foto publicada pela NASA da Terra vista do espaço, né? uhum, uhum, É, não é a foto da NASA que comprova que a Terra era redonda, né, que ela era esférica. uhum. Enfim, nós temos outras comprovações bem mais antigas do que a foto da NASA. Sim, sim, sem sombra de dúvida. Bom, então vamos lá para o próximo tema, Thales. Gostei demais das sugestões que você deu aí. Acho que dá para ver o tanto que realmente a física pode funcionar aí como embasamento argumentativo, sem sombra de Agora, dúvidas, Bela, se o me aluno permite, pode usar. você até falou aí um pouco Pode falar. sobre o descaso com a ciência, né, no Brasil, Uhum, sim. que seria talvez um mim. Eu acho que isso vai muito também do incentivo. Eu vou te dar um relato aqui. Putz, quando eu entrei para física, eu Uhum, entrei física bacharelado, né? Eu tinha uhum, vontade de mexer com pesquisa na física, de ser um cientista, ir para a área e tal. E uhum, assim, eu me deparei num primeiro momento, quando eu entrei na física lá em 2010, eu via os meus colegas ali, muitas vezes, iniciando, ali, fazendo uma iniciação científica e tal. E uhum. assim, aquilo no primeiro momento foi nossa, eu fiquei muito desmotivado, sabe, com aquilo, para ser muito sincero. Por mais que eu fosse apaixonado com a física, era realmente um descaso, assim, né? O valor que se paga para uma bolsa de iniciação científica, para o tanto que se rala, né, naquilo dali. E não só bolsa de iniciação científica, o cara que vai formar a Uhum, física em 4 anos e depois ele vai seguir para o mestrado, ele vai receber aí, sei lá, uhum, R$ 1.000 e poucos no mestrado, não sei quanto que está hoje. E aí, se ele vai para o doutorado, ele vai receber, sei lá, mais ou menos uhum. uns R$ 2.000, R$ 2.500 num doutorado. Então, assim, cara, isso é um descaso, assim mesmo, com um investimento muito baixo, sabe, em ciência e tecnologia. Essa foi uma das coisas que me desmotivou, Sim. assim. Acabou que Uhum. eu, nos meus anos de UFMG, eu não cheguei a fazer nada de iniciação científica. Eu fiquei totalmente desmotivado. E, por outro lado, eu me encontrei dentro da educação, né? Então, assim, foi uma soma de fatores, né? Primeiro, Uhum. descaso com a pesquisa, que eu não tinha Uhum. motivação nenhuma para aquilo. E segundo, que Uhum. na educação eu entrei muito cedo em sala de aula, e aí, pô, você começa a Uhum. ganhar um salário muito melhor ali como professor do que o que se Sim. paga para pesquisador, e Uhum. aí acabei ficando na área, né? E isso Uhum. tem até um outro reflexo, Não, mas assim, além, não, além, isso. além de já cortar a pessoa no início, né, que foi o meu caso, Uhum. o que acontece também é que, pô, tem muitos que batalham ali, que querem mesmo e seguem essa vida, eu admiro muito, né? Eu tenho amigos Uhum. da física que seguiram, foram para o mestrado, foram para o doutorado aos trancos e barrancos, com uma grana Uhum. muito apertada, passando muito aperto. E hoje, o que essas pessoas fizeram? Elas saíram do país, né? Então, assim, é muito doido isso, Fuga de né? cérebros. A pessoa ela vai para um país onde, de fato, ciência tem um investimento muito melhor, né? Então, é um Sim. conhecimento que não fica aqui para o país, né? Voltamos? Acho que tá voltando. Pronto, voltou. Travou aqui o meu Voltamos. total. Agora voltou. Voltou. Não, mas isso que você estava falando é realmente assim. Aí a gente vai para um outro aspecto, né? Até mesmo um outro possível argumento da desvalorização da ciência no Brasil, né? Que é a fuga de cérebros. Então, assim, é isso mesmo que você falou, cara. Assim, eu fiz iniciação científica de 2015 a 2018. Eu fiz 3 anos de C e eu recebi uma bolsa de R$ 400. Então, assim, R$ 400, gente, não é nem um salário mínimo. E eles têm uma demanda de 20 horas semanais. Então, assim, chega a ser uma piada, né? É uma piada. E com corte de verbas. Então, assim, por exemplo, eu perdi a minha bolsa, porque os cortes de verbas vieram e eles tiveram que priorizar novos ICs, já que eu estava lá há mais tempo.
Mas assim, se eu tivesse uma dependência financeira daquilo, eu tava assim, no É. sal, né? E é o que você falou Não, mesmo, a gente é um acaba sendo investimento de desmotivado. R$ 5 a hora na iniciação científica. É, Putz, você pensar que uma hora exatamente. sua de trabalho num laboratório ali e tal, para, né, valer Uhum. cinco Não, reais é é muito, desmotiva é total. muito desmerecimento mesmo, verdade. Mas Sem então, dúvida. beleza. Então, esse tema de desvalorização da ciência, a gente tem várias questões a serem trabalhadas aí. Eu espero que vocês tenham, né, aprofundado mais, entendido melhor como que a física se aplica aí. E a gente vai pular então para o nosso segundo tema. Então, o primeiro, desvalorização da ciência no Brasil. E o segundo, o comando é um pouquinho maior. O segundo é a relação homem-máquina. Essa daí, Thales, você vai vir com conhecimento de mecânica no peito, tá? Então, a Ah, relação homem-máquina. É possível a tecnologia superar a humanidade? Então, se cai um comando como esse no Enem, e o aluno vai colocar lá um texto de contraposição. Falar que a máquina supera o homem em alguns aspectos, mas em outros ela não é capaz de superar. Quando a gente fala, então, que a máquina ela é capaz de superar o homem, a gente pode citar aí, por exemplo, os carros elétricos, né? E sem aí, dúvida. no superar o homem, melhorar a qualidade de vida do homem, por exemplo, né? A gente pode mencionar aí as próprias próteses, né? E aí também, quer ver que eu coloquei É, aqui a pra gente pensar? eficiência, a agilidade nas produções, Isso. né? Enfim. Isso. E aí, como que a gente pode falar isso pelo viés da física, assim, pensando nessa eficiência, nessa produção, até mesmo pensando na energia, né? Se a gente for pensar em elétrica, o que a gente pode dizer? Será que um dia a máquina vai superar o homem ou já superou o homem? Ó, essa pergunta ela é muito ampla, assim, né? Vai superar em Uhum, quais aspectos, né? Em termos de sim. produção, produção mesmo em série, tá? Eu acho que isso é Uhum, indiscutível, né? Assim, a máquina já uhum, superou há muito tempo. A Revolução Industrial uhum, trouxe isso, né? Hoje, sim. o que uma única máquina consegue fazer, muitas vezes, é muito mais efetivo do que uma quantidade muito grande de operários fariam naquela situação. Inclusive, Uhum, isso tem outros desdobramentos, né? Que seja, sei lá, uma maior taxa de desemprego, né? Não tem oportunidade de uhum, trabalho para outras pessoas, enfim, então isso tem sim. algumas consequências. Então, em termos de produção, né, de produtividade, sem dúvida a máquina supera. E a gente pode até fazer isso de uma forma assim, bem lúdica mesmo, né? Em termos de agilidade de contas, né? Enquanto Uhum. você O tem lá Excel. enquanto você tem aquele menino lá do Luciano Huck lá que ficou famoso fazendo as contas matemáticas, pô, legal, o menino Uhum, sabe fazer as contas ali, mas sem dúvida alguma um computador faria muito mais rápido, né? Então, com assim, certeza. isso é indiscutível, Uhum, né? Em termos de uhum. produtividade, a máquina já superou há muito tempo, né? O homem. E pensando, Thales, deixa eu só te E sem interromper. dúvida, pode falar. Não, é porque, por uma questão aqui que eu lembrei, né? Eu me lembrei inclusive, acho que de uma aula sua do ensino médio, você falando ali sobre a produção. Eu não sei se foi você, não sei, não tô me lembrando agora. Eu não sei se você dava era ótica, não, né? No segundo ano? Dava. Na Corgesos deu ótimo no segundo ano. Eu Forgeses. dava máquinas Aí, térmicas e isso, tal, que então também era tem tudo a ver. você mesmo, você mesmo. Aham. Era algo relativo ali à produção, que uma máquina nunca conseguiria chegar a 100% da produção por causa da Sim, dissipação de energia. Tem uma coisa assim, não tem? sim. É a Desculpa se eu estiver segunda. falando bobagem. Não, é isso mesmo. É a segunda lei da termodinâmica. Uhum, Nesse estudo de máquinas térmicas, né, que foi né, um boom aí na Revolução Industrial, uhum, surgem algumas motivações, né, que é querer ter uma máquina uhum, com maior eficiência possível, né? Uma máquina que uhum, conseguisse me entregar a maior quantidade de trabalho motor, e entenda trabalho uhum, aqui como sendo uma forma de energia útil em relação uhum, ao que eu dou para ela consumir, né? Em termos práticos, por uhum, exemplo, se a gente fosse pensar no motor de um carro, você tem um consumo de energia ali, entre aspas, porque energia não pode ser destruída, mas ela é transformada, uhum, uma vez que você tem a energia que está vindo ali da combustão, da gasolina, alguma coisa assim, cujo objetivo é uhum, transformar num trabalho útil. Trabalho esse que é uhum, observado no movimento do carro, em energia cinética. uhum, E aí, qual que é uhum, o sonho de consumo dos engenheiros, né? O que motiva a engenharia mecânica é simplesmente essa busca por elementos que façam com que uma máquina tenha uma melhor eficiência, para que você uhum, consiga, com aquela energia que você vai fornecer, ter a maior conversão possível em trabalho. Entretanto, nós uhum, temos um cara famoso na ciência, que foi engenheiro, inclusive militar, que foi Sadi Carnot, que uhum, percebeu que existe um limitador nesse processo,
que é impossível, que essa busca, na verdade, por uma máquina que tenha eficiência de 100%, ela não deve existir, porque é impossível você ter esse rendimento de 100%. Isso daí vai nos levar ao enunciado da segunda lei da termodinâmica, que é um enunciado extremamente complexo. A segunda lei da termodinâmica ela não é simples, ela tem várias versões, mas que vão sempre falar aí de um termo importante nesse estudo, que é a tal da entropia. Né? A entropia como sendo essa medida da indisponibilidade da energia. A energia ela vai sendo degradada no processo. Você não consegue esses processos que têm eficiência de 100%. Então, assim, de fato, essa máquina ideal com esse aproveitamento é impossível. O aluno talvez até possa, de uma forma interessante, citar esse estudo, né? Esse enunciado da segunda lei da termodinâmica nessa brincadeira, né? De que Com é certeza. impossível você ter essa máquina ideal com eficiência 100%, né, processos onde não há degradação da energia, onde não há dissipação de energia. Né? Esses processos eles são Com certeza. inexistentes. Não, com certeza. Isso aí, assim, minha cabeça de professora de redação já faz 1 milhão de conexões aqui. Pensando, por exemplo, num texto por contraposição, né, em que o aluno vai apresentar os pontos positivos e negativos da máquina, ele apresentar, por exemplo, que a máquina, apesar de em muitos pontos superar o ser humano, ela tem esse princípio de que ela nunca vai conseguir ter 100% de um rendimento ali, pensando na eficiência dela, né? Então, assim, existem outras possibilidades, né, gente? É interessante a gente pensar nisso, que quando cai algum tema como isso, né, como esse, a relação entre o homem e a máquina, os alunos ficam perdidos, tipo assim, nossa, eu não sei que, vou citar o quê? O Wall-E. Aí a galera sempre cita o Wall-E nesses temas, assim, sabe? Eu falo, gente, vamos tentar, então, pensar fora disso, tá? O Wall-E tá ali para mostrar pra gente o quê, né? O que que o Wall-E representa pra gente em termos de interdisciplinaridade, o que a gente consegue citar ali na redação. Então, assim, show de bola, gente, mas aí frisando, né? Se for usar a segunda lei da termodinâmica, não usa igual aquele menino lá, ficava usando a terceira lei de Newton pra tudo, não. Não, não, Pelo pelo amor de amor de Deus. Deus, faça um Pelo amor de favor ao seu Deus. corretor. Uma coisa que assim eu acho interessante, uma visão que eu tenho assim, é entender a máquina como sendo ferramenta no processo, né? Sim. Ferramenta de otimização, de produção e tudo mais. Uhum. O homem tem uma coisa que a máquina nunca vai ter, que é a criatividade por trás Sem dos sombra de problemas, dúvida. né? A criatividade Uhum. para solucionar problemas, né? Então, Uhum. assim, isso é indiscutível. E nesse aspecto, eu acho que a máquina não vai superar o homem, que é esse Sim. aspecto, essa mente criativa de solucionar Uhum. problema, de propor novas soluções, enfim, para um determinado problema ali, uma determinada situação. Sim, sim. O Marco até comentou ali, então seria bom falar que, apesar do avanço tecnológico, existem limitadores físicos. Perfeito, né? A máquina, ela nunca vai conseguir ser 100%, né, em tudo que ela for fazer ali, assim como nós seres humanos também não, né? A gente Também também não não. consegue gastar toda a Sim. energia, mas se a gente gastasse toda a energia, a gente ia O morrer, nosso, uai. Não o tem nosso jeito. corpo é uma máquina térmica, né? A nossa Uhum. Sim. respiração celular é uma máquina térmica que não Uhum. consegue ter um aproveitamento de 100%, né? Não é Uhum. toda a energia que você ingere nos alimentos, que seja e tal, que vai ser aproveitada na realização de trabalho, né? Nós temos dissipação no Aham. processo, enfim. Então, o nosso corpo também é uma Será que, máquina térmica. será que quem é mais magrinho igual você assim, Thales, é porque gasta mais energia? Ô, menino, ó, não sei, viu? Na verdade, eu tô num processo aqui de emagrecimento, viu? Porque eu tava virando um corretivo, eu fiquei preocupado, né? Sabe aqueles Ai, meu corretivos, Deus. quando você pega ele? Barriguinha. Isso, só aqui, ó, só aquela barriguinha, sabe? Magrela aqui em cima, mas no meio do Sei caminho aqui, demais, sei começa na demais. barriguinha, eu fiquei preocupado com aquilo. Tô no processo aí, né? Não, eu tô me identificando, mas essa quarentena impossível, cara. Já entendi que tá tudo certo e é isso aí. Ô, Thales, Nós bora estamos então. tentando aqui. Mas vamos lá. Vamos para a próxima, então, o nosso Manda. último tema aqui, que é o tema dos efeitos da tecnologia na vida humana, né? E se parece um pouquinho com o de cima, né? Mas vai mudar um pouquinho no sentido dessa utilidade para a própria vida humana. Vamos supor, então, que o aluno coloque algo na redação que mencione a tecnologia como uma facilitadora da vida humana, né? Então, ela vai vir ali como algo positivo para a vida humana. E aí, quando eu pensei nisso, inclusive eu tinha até comentado com você antes, né, naquele roteirinho que eu te mandei, sobre essa estrutura da tecnologia na vida humana, pensando aí, não sei se você vai saber me responder isso, seria mais como professor de biologia, mas pensando aí nessa tecnologia que a gente tem atualmente nos telefones celulares, de amarelar a tela, né, de deixar a tela mais amarelinha, Sim, principalmente à noite.
né? E conhecimento de ótica, Thales, salva a gente aí. Que conhecimento de ótica a gente pode falar para dizer que a luz amarela ela é menos nociva aos olhos humanos do que a luz branca? Então, um professor de biologia ele seria muito bem-vindo aqui também, mas se eu não me engano, eu já tinha lido alguma coisa sobre isso. Se eu não me engano, tem uma questão da luz azul, ela né, tem eu não vou lembrar o nome, né, desses hormônios aí, alguma coisa que tem a ver com a insônia, assim, né? De certa forma, a incidência de luz azul deixa o seu cérebro aceso, né? E isso acaba atrapalhando o seu sono e tudo mais. A ideia é que a luz amarela ela não tem essa frequência capaz de estimular a produção desse hormônio, né? E que daria, que eu não vou lembrar o nome, sei lá, esses melanonina, melanonina, serotonina, sotonina, Amanhã a gente tem live com o nolonina. Ângelo, aí eu pergunto a ele, Ótimo, vou então lembrar de pergunta para ele. perguntar. Isso aí, ó, melatonina, Melatonina? melatonina, Melatonina não é pronto aí, ó. aquele, melatonina não é aquele de produzir bronze, que fica meio bronzeado, Não, porque isso é estimula? melanina. É tudo nina, termina com nina. Melanina. Tá Esse daí deve vendo, ser gente? primo. Olha lá. Não, biologia eu sou demais, é isso, é Deve ser esse mesmo. primo. Show de Melatonina, bola. o hormônio do sono. Então, Olha, pronto não aí, ó. sabia. A luz azul inibe, aí o Guvert mandou aí, a luz azul inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. Então, essa luz Show. azul, muitas vezes, do celular, ela vai te deixar mais aceso, né? E muitas vezes, por exemplo, a recomendação que se tem é não utilizar dessa luz, né? Ficar ali deitado na cama à noite com essa luz no rosto ali e tal, porque de fato você vai perder em qualidade do seu sono. A luz amarela, ela não tem esse mesmo efeito, a frequência dela não vai inibir essa produção da melatonina e aí você tem uma qualidade, Melatonina, tá, gente? uma qualidade de sono melhor, né? Enfim, Ai, então meu seria Deus. isso. Gente, não me transformem num meme, tá? Tem 5 Não, anos aí que eu não estudo biologia. melanina, nossa, aí, Bela vai pegar a luz azul para bronzear. Sim, inclusive já Aqui, se teve eu não uma questão pagasse do um Enem mico, assim. Já teve uma questão do Enem tira. assim. Teve uma questão do Enem que Ah, perguntava, nossa, é uma questão muito tosca, que falava que uma pessoa, ela estava a fim de se ah, bronzear e ela uhum. foi para um quarto e ligou a lâmpada incandescente lá do quarto dela, né? E aí o Enem Não, perguntou mas isso se é essa verdade pessoa ou você tá iria. me zoando? Não, isso não é zoeira, não. Isso tá no meu Chocada. Eu raio-x do iria errar Enem. bonito. Tá no meu raio-x do Enem. Perguntava lá se com a luz incandescente essa pessoa iria ter sucesso no bronzeamento dela ou não. Bom, e aí vale destacar que as ondas eletromagnéticas, com as suas mais variadas frequências, elas podem ter interações com a matéria diferente e com o corpo humano de forma diferente. Da mesma maneira que a gente estava discutindo aqui, a luz azul ela vai inibir essa produção da melatonina e a luz amarela não. De certa forma, a mesma coisa que acontece no bronzear, né? O bronzear, na verdade, está associado ao ultravioleta. O ultravioleta, ele consegue aumentar essa produção da melanina, agora sim, né? E te dá aquela corzinha e tal, e o câncer de pele, vale destacar. Já a luz incandescente, ela não tem essa produção de ultravioleta. Então, por isso que com luz incandescente, uma pessoa ela não vai conseguir um bronzezinho, não. Ela só vai gastar energia elétrica, mas vai sair com cor de palmito do mesmo jeito, né? Então, não vai conseguir ter sucesso, não. Eu me identifiquei aqui. Bom, e aí, só para a gente terminar aqui, então, já que do conhecimento de ótica a gente vai ficar mais na área da biologia aí, a gente pode falar do facilitador, que é o carro elétrico, né? O facilitador aí, Sim, pensando nesse tema, né? Da relação entre o ser humano, do efeito da tecnologia na vida humana. O carro sem dúvida. elétrico, ele Com, veio para com, mudar... Pode falar. com uma alta eficiência, né? Sim. Com uma alta eficiência, mas com processos ainda muito caros, né? Uhum. Hoje o investimento que se tem em carro elétrico ele é muito baixo no Brasil e por isso o custo ele fica muito alto, né? Então ter um carro elétrico de fato hoje não é uma coisa viável, né? Uhum. Mas de certa forma o impacto, inclusive ambiental que isso vai produzir é bem menor, né, em termos de emissão de gases, enfim, né, por se tratar ali de um Uhum. carro elétrico. E tem uma boa Uhum. eficiência, né, esse processo aí do motor elétrico. Agora, uma Uhum. questão também que vale destacar aqui é que essa... Bom, primeiro que a tecnologia, a impressão, na verdade,
uma coisa muito louca, assim, que de vez em quando eu fico pensando, conversando com pessoas mais velhas, né? É a rapidez com que esse processo tem acontecido, né? Se você for Uhum, pensar, por exemplo, pô, você não precisa ir muito longe, se você pegar seus pais, os meus pais, uma realidade uhum, totalmente diferente, né? Assim, quando eles tinham as nossas idades, é, putz, escutava música em, sei lá onde, não sei se meu pai tinha o Walkman, né? Enfim, e uhum, esse processo hoje, ele é muito acelerado, né? A tecnologia, com ela tem certeza. avançado muito rápido. E Uhum, isso acaba gerando outros impactos que vale destacar também. Essa necessidade de consumo, né, de atualização a todo momento, em que você uhum, vê que putz, você tem um iPhone 11, mas a Apple lançou um iPhone 12, e aí você fala, cara, uhum. eu não quero mais um iPhone 11, eu tenho a necessidade de um iPhone 12, é, porque, Obsolescência porque, programada. porque de fato, assim, ele tem uma tecnologia mais avançada, mas será que o Uhum, seu não te bastava? E isso vai acumulando, uhum, né? Que seja esse lixo eletrônico, né? Esse aumento desse lixo eletrônico. Então, tem vários impactos negativos, né? A tecnologia, sim. ela é muito bem-vinda em alguns aspectos, como esse daqui, né? Putz, quando que meus pais poderiam pensar que algum dia duas pessoas estariam conversando e 105 pessoas Uhum, estariam observando em plena quarta-feira à sim. noite? Então, isso é muito Uhum, legal, né? Essa divulgação do conhecimento, essas interações, enfim. Mas, por outro lado, isso uhum. acaba trazendo pontos negativos também. O aluno tem que saber abordar ali esses pontos positivos e pontos negativos. Com Na verdade, eu certeza. nem sei, ficaria até a dúvida, assim, quando a pessoa ela vai trabalhar a redação dela, é interessante, ela vai num caminho positivo ou ela contrapõe também? Como é que funciona isso na Então, estrutura de redação? essa seria uma estrutura por contraposição que a gente fala, né? Em que o aluno vai apresentar avanços de uma determinada realidade. Então, por exemplo, a chegada da tecnologia, o que ela trouxe de positivo? Facilitou a vida humana, permitiu o contato, permitiu aí a educação mais democratizada e mais acessível, né? Pensando, né, numa lógica de que a tendência da tecnologia, ou do acesso à tecnologia é ser ampliado, apesar de a gente ainda ter muita desigualdade, mas a pessoa traz esses pontos positivos e logo em seguida ela traz, então, quais seriam os retrocessos ou os pontos que ainda precisam ser melhorados. E a gente pode falar, igual você mencionou, né, do próprio descarte do lixo, né, como que isso funciona, a obsolescência programada. Então, pô, acabei de comprar um iPhone 11, agora sai um iPhone 12, o que que eu faço, né? Vou pegar o iPhone 12, o que que eu faço com o 11? Ah, eu dou pro meu sobrinho, meu sobrinho tem um outro telefone ali que tá velho, o que vai fazer com aquele telefone? Vai deixar guardar na gaveta? Ou vai jogar fora sem nenhum tipo de cuidado, né? Então, tem várias possibilidades aí argumentativas. Então, assim, sensacional. Tem muita coisa boa pra gente falar. Aham. Thales, pra gente terminar. Ficar falando dessas coisas positivas e negativas não é ficar em cima do muro. É importante, Não, faz pelo parte do contrário. processo. Pelo contrário. Não, não. O que é problemático é se você colocar assim, ah, a tecnologia tem pontos positivos. Não, mas a tecnologia também tem pontos negativos. Não. Agora, se você coloca assim, isso você não pode fazer, né? Agora, se você coloca assim, a tecnologia trouxe avanços tal, tal e tal. No entanto, apesar desses avanços, os problemas, né, os pontos negativos, eles prevalecem. Esses pontos negativos, eles podem trazer danos ambientais, danos sociais. Então, assim, o aluno ele sempre tem que contrapor e mostrar qual que é a prevalência da ideia. Se é uma prevalência negativa, né? Então, prevalece a ideia negativa ou se é Entendi. positiva. Então, ele tem que se posicionar ali. É claro, né? Falar, ponto positivo, ponto negativo, em cima do muro total. E, assim, não recomendo fazer porque não dá bom no Enem. Entendi. Show de bola. Ai, ai. E aí, só pra gente terminar aqui, então, Thales, vamos para as dúvidas. Vou passar algumas dúvidas aqui. A gente tem Vai lá, 7 manda aí. minutinhos. Vamos tentando Bora. rapidinho aqui, então. Vamos lá. Primeira delas. A pós-verdade dicionário de Oxford é o mesmo conceito da auto-verdade da Eliane Brum. Olha, eu de coração não sei te falar. Você conhece, Eu não Thales, esse faço a menor conceito? ideia. Também não sei, Maju. Eu vou olhar e eu te respondo, tá? Eu te chamo lá no privado para poder te confirmar essa ideia. Vamos passar para a Gente do próxima, céu. então. Pois é, esses Pesado. meninos eles têm uns conhecimentos Ah, cabulosos. que é isso, gente? Eu só sei falar de física, e olha lá. Como valorizar o homem diante da tecnologia avançada? Cara, esse seria um tema, inclusive, muito possível, né? Mas eu acho que essas questões que a gente abordou aqui, né? A própria criatividade do homem, Sim. sobre a qual a gente falou, né, Até Thales? porque ele é responsável por essa tecnologia avançada, né? Uhum. Sim. Então, assim, ele é o autor dessa tecnologia avançada. Então, acho que aí Uhum. entra o papel dele, né? Sem dúvida. Sim, sem sombra de dúvidas. Vou passando aqui então, em Thales, só para a gente Vai conseguir lá. responder todas. Bora lá. O que seria interessante usar
em física? Eu acho que na redação a gente falou aqui de várias coisas, né? Mas de uma forma geral, eu estava até pensando nisso hoje à tarde, assim, o que que daria, assim? É claro que, mais uma vez, vale reforçar aquela coisa de que você não tem que ir com aquele foco de eu vou ter que usar essa parte da física na minha redação, independente do tema que vier. Não vai ficar Aham. uma coisa Pelo tosca, a amor de chance de Deus. ficar tosco vai ser Vai usar altíssima. a lei de Newton para tudo. Exatamente. Mas, de fato, né, tem algumas coisas que podem encaixar em alguns temas, né? Em alguns temas, Uhum. isso pode ser interessante. Ó, para física, coisas que eu acho que caberiam talvez em alguns temas. Aí dela pode até tendo mais experiência aí, né, com várias temáticas, enfim, várias discussões com os alunos de sala de aula. Ó, mas cabe, por exemplo, talvez a ideia de inércia, né, de Galileu, Uhum. inércia como sendo um conceito bem amplo mesmo, uma dificuldade de mudar o seu estado, né, de ter que ter um Perfeito. agente externo para mudar esse estado. Eu Uhum. acho que isso vai para um campo bem filosófico até, né, de assim, Sim, sim. você precisa de um agente externo para mudar aquela coisa, porque senão ela por si só não muda, né? E aí você pode Uhum. falar, citar a ideia de inércia de Galileu. Talvez a gente até fez um Uhum. deboche aqui antes, mas a própria ideia de ação e reação pode caber em alguns temas, né? Sim. Falar de Uhum. ação e reação. Talvez caberia também, eu estava pensando aqui em relação à física, talvez o que seria muito importante, que é a primeira lei da termodinâmica, conservação da energia, que a energia não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela é transformada. Uhum. Talvez Sim. essa ideia também, e eu acho que leva muito para um campo filosófico, né? Essa ideia Uhum. de transformação, né? De que a energia ela pode estar num formato de energia cinética, mas ela tem capacidade de se transformar para outros tipos de energia, ela não pode ser Uhum. criada, ela não pode ser destruída. Dependendo do Com tema, certeza. essa pode ser uma pegada também. Enfim, eu acho que a coisa ela não é bem genérica, assim, não vai ser em qualquer tema que você vai conseguir Uhum. encaixar isso, mas em alguns Com temas certeza. daria sim. Vocês têm mais alguma sugestão aí? O que que vocês, joga pra galera aí, ó, vocês que dominam É, tanto a física também, o que que vocês pensariam aí de física que poderiam encaixar talvez em alguns temas dentro da redação? uhum. Não, com certeza tem várias possibilidades aí, né, Thales? Eu vou até tirar um print aqui dessa tela. Até mesmo segundo a lei da termodinâmica, essa Uhum. busca inalcançável por um aproveitamento de 100%, né? Sim. Talvez Uhum. também ela pode ser utilizada, enfim. Até mesmo como uma coisa que incentiva, né, a produção científica. Então, assim, com certeza tem algum doido que está procurando uma máquina de 100% de eficiência aí até hoje, né? Exatamente, exatamente. Ó, já Ai. estou pensando em outras coisas aqui. A tendência ao equilíbrio das coisas, né? Pensando, por exemplo, em Uhum. equilíbrio térmico, quando você tem dois corpos com diferentes temperaturas, espontaneamente Uhum. eles tendem a um estado de equilíbrio, né? Talvez Uhum. essa ideia de caminhar para um estado de equilíbrio pode ser interessante. Aí falar aí que dá Uhum. para falar de Lavoisier também, né? Essa Com questão de que na certeza, com natureza nada certeza. se cria, nada se transforma, que é a ideia de Lavoisier de conservação das massas, Até do o que próprio princípio da entropia, né? Que o sim, universo vai. É entropia mesmo, que o universo tende à é da desordem. entropia, Já exatamente, justifiquei para né? Que minha a mãe desordem, o várias vezes universo que meu aumenta. quarto não fica arrumado, Thales, porque existe entropia. Pronto, Minha mãe joga a não culpa para a aceita. entropia, e é isso. Não, é uma tendência, a entropia sempre aumenta e boa, vamos embora. Ai, cara. Ô, gente, mas Aí, ó, enfim, então Thales, temos algumas vamos. possibilidades. Temos sim. Bom, o nosso tempo está chegando ao final. Infelizmente, a gente não conseguiu responder a todas as perguntas, mas eu tirei um print aqui, vou fazer questão de mandar mensagem para cada um que me perguntou, tá? Para quem Show perguntou no de bola. inicinho, a live vai ficar salva, vai ficar lá no meu perfil por tempo ilimitado, então vocês podem acessar, assistir quantas vezes quiserem. Podem mandar dúvidas, né? Eu, pelo menos, fico super à vontade de responder. Acho que você também, né, Thales? Se a galera mandar uma Sim, perguntinha lá no direct, tranquilo. Não, faço questão, respondo qualquer dúvida que todos vocês os dias, eu tiro tiverem. mais ou menos umas 2 horas do meu dia só para responder direct. Então, pode mandar Ah, mensagem não, aí que vai não, ser o maior perfeito. prazer de responder. Perfeito. Então, para a galera que perguntou, não se preocupem, vou responder você. Já estou com um printzinho salvo aqui para não me esquecer. E é isso, Thales. Muito obrigada por ter topado Ô, participar Bela, desse que isso, desafio. Foi uma eu que experiência agradeço. fantástica. Adorei conversar com você. Não, bom demais, foi muito bom também. Espero que tenha agregado aí para o pessoal, para a discussão. Demais. Parabéns pelo projeto e Muito sucesso aí obrigada. nas próximas lives, né? Eu tenho certeza que vai contribuir bastante para a galera aí. Ô, meu querido, muito, muito, muito obrigada mesmo. E aí, pessoal, só um lembrete, amanhã, novamente, às 21 horas, a gente vai ter uma live. Hoje a gente falou sobre ciência e tecnologia, mas a gente vai falar sobre saúde.
com o Ângelo de Biologia, tá bom? Show de bola. Todas as informações estão lá no perfil, qualquer coisa é só vocês acessarem. Thales, um beijo enorme, boa noite pra você. Beijão, Mamãe, beijo na Mari aí também. Manda um beijão pra Mari. Não, a Mari já tá dormindo já. A Mari, nossa senhora, Mari dorme, Pagadona. já tá dormindo já, com escreto. Mas é isso, galera. Ó, muitíssimo obrigado pela presença, todo mundo aí. Um salve pra galera aí. Valeu demais. Valeu todo mundo que tá Muito aí. obrigada, Sapeca gente. o dedo no coração aqui, ó. Vai, cola o dedo. Vocês sabiam que se você apertar o coração, ele dá esse negócio pra cima aqui? Eu não sabia disso, não. Eu descobri isso outro dia. Eu vi. Eu adorei. Eu clicava uma vez só, mas se você tora o dedo nele aqui, ele manda esse tanto de coração aí, ó. Ele manda esse Botão. de coração. Acho fantástico essa possibilidade aí. Ô, Thales, então tá bom, querido. Que bom que o pessoal curtiu. Valeu. Então é isso, galera. Um beijo enorme pra vocês. Ah, e quem quiser o resumo da live, clica